Esta é a palavra de Deus e Deus vai falar conosco hoje de manhã de uma forma muito especial. Com vocês, pastora Wanda, recebam a pregadora dessa manhã, aplaudindo a Jesus, louvando a Deus pela vida dela. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte a Jesus. Ele é digno dos nossos aplausos, Ele é digno dos nossos olhares, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa rendição. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, paz seja com você, amém? Pode sentar no seu lugar. Eu creio que Deus, Ele tem falado ao nosso coração todos os dias. Quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós pedimos a Ele, Ele sempre vai nos dar uma palavra. Ele sempre vai nos dar uma direção. Ele não vai deixar, não vai permitir que a gente erre o caminho quando nós assim nos colocamos na presença dEle. Sim ou não? Quem aqui já experimentou o Senhor dirigindo a sua vida? Amém? Deus vai dirigir, Deus vai governar, Deus vai instruir, como diz no Salmo 32:8, né? Ele fala assim, lá no Salmo, eu vou te instruir, eu vou te orientar no caminho pelo qual você deve seguir. Eu vou guiar você com os meus olhos. Imagine você sabendo que o Senhor está com os olhos postos em você. Você já pensou nisso? Para um pouquinho e pensa. Quando lá diz assim que os olhos do Senhor estarão me guiando. Você já parou em algum lugar alguma vez e falou assim: meu Deus, os olhos do Senhor estão sobre mim, aqui, agora, nesse lugar onde eu estou. Na realidade, os olhos do Senhor estão em nossas vidas em todo o tempo. Não somente quando nós estamos aqui no templo, não somente quando nós nos dispomos a nos assentar e receber a palavra dEle. Porque não tem esse negócio assim, eu vou na igreja, eu estou com Deus ali, eu estou assentada, Deus está olhando para mim, e eu saio da igreja, eu deixo Deus lá e vou para minha casa, vou para o meu trabalho, vou para as minhas atividades, para tudo que eu tenho que fazer, e Deus fica lá. É assim que acontece? Não. Deus está conosco em todo o tempo, em todo o momento da nossa vida. Quer faça chuva, quer faça sol. Ah, choveu, Deus não está comigo. Ah, deu sol muito quente, sabe? Deus não está comigo. Ah, eu estou com uma dor não sei na onde, Deus não está comigo. Ah, eu fiz alguma coisa, Deus não está comigo. Deus está conosco em todo o tempo. Nós precisamos ter essa compreensão de quem é Deus e de quem nós somos, daquilo que nós podemos ser no Senhor e não na nossa própria capacidade humana, mas no Senhor. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre um tema que é bastante relevante, né? Para os nossos. Começando de novo. Pode pôr para mim, por favor. Esse texto que nós vamos falar hoje está em Êxodo, no capítulo 34. Essa arte, né, do começando de novo. Quando eu falei para o Ki, né, ele falou para mim assim: pastora, você tem alguma coisa em mente quando você fala desse tema, começando de novo? Eu disse: você pode colocar o que exatamente é o que a gente vai ministrar, que é sobre as tábuas da lei, né? Moisés quebrando as tábuas da lei e Moisés recuperando as tábuas da lei. Moisés quebra as tábuas, mas ele recupera as tábuas da lei. Isso serve para a gente pensar e refletir. Quais coisas na minha vida eu quebrei que eu preciso fazer de novo? Que coisas na minha vida, que coisas na minha
família, ou nos meus relacionamentos, ou no meu dia a dia, que eu quebrei, que eu preciso começar de novo? É só uma perguntinha para você pensar, para você refletir, para a gente dar seguimento no texto, porque a palavra de Deus, amados, não é somente para o tempo de Moisés, não é somente para o tempo de Sansão, para o tempo de Daniel, para o tempo de Abraão, não, é para o nosso tempo. A palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, tem um versículo que fala isso. Para o nosso ensino, ela foi escrita, para nos instruir, para nos orientar, para não permitir que a gente erre o caminho, para não permitir que a gente assente muitas vezes no meio do caminho, bata o pé e fala, não quero mais, não vou mais brincar, não quero mais saber, pronto, acabou, vou voltar para trás, não quero mais saber de nada. Magoei. A palavra de Deus foi escrita para a gente continuar, para a gente olhar para ela, para olhar para a palavra, porque a palavra de Deus, o que ela é? Nós acabamos de falar aqui no começo e declarar, mas só que às vezes a gente faz como um jargão, né? Eu sou tudo aquilo que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a minha Bíblia diz que eu posso. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E muitas vezes nós fazemos isso como um jargão, mas nós não sabemos nem o que a Bíblia diz que eu posso. Nós não sabemos nem o que a Bíblia diz que eu posso fazer, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso conhecer. Não. Então, o que a Bíblia diz que eu posso fazer? E como é que eu posso vencer as minhas lutas diárias? Essa é a pergunta, né? Porque o texto foi escrito lá para o tempo passado, mas ele é muito fresquinho para mim e para você agora. Hoje, nesse momento, domingo, dia 6 de fevereiro de 2022. Vamos lá então. Êxodo 34, do 1 ao 8, diz assim, se você quiser baixar a mensagem, por favor, direcione lá no seu celular. Vou dar um minutinho para você, um segundinho, para que você direcione a câmera do seu celular, para você baixar essa mensagem no seu celular, em PDF, para que você tenha ela. Muito embora a gente disponibiliza, mas você também pode ver essa mensagem a hora que você quiser. Okay? E você também passar para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas pela palavra, para que elas possam ser curadas pela palavra, limpas pela palavra, restauradas, encorajadas pela palavra do Senhor. Pode passar para mim, por favor. Então diz o texto assim, eu vou ler aqui porque está mais fácil de enxergar. O Senhor disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ele já tinha feito a primeira vez. Lembra que antes de Moisés cortar essas tábuas novamente, ele já tinha feito. Então essa é a segunda vez que Moisés está subindo no monte. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Quem foi que despedaçou as tábuas? Fala comigo. Moisés. Era Moisés que tinha despedaçado, não era Deus. Moisés tinha despedaçado as tábuas. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Yavé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Yavé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Olha só, Deus é lento para se irar. Ele ira, a ira dele é pouca, ela passa logo. Mas ele é cheio de amor e de fidelidade. Nós cantamos aqui, grande é a tua fidelidade, ó Deus, grande é a tua fidelidade.
cubro de amor 1000 gerações, e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha só, 1000 gerações, por 1000 gerações, Deus perdoa, abençoa. Apenas 3 gerações ou 4 gerações é que vem a maldição sobre os filhos. Pode passar. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou ao Senhor. Pode passar os outros 2 versículos também, o 27 e o 29. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. E quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Glória a Deus. Olha só, esse texto é muito interessante. Quando a gente vê como Deus fez, a maneira como Deus realizou a vontade dele para o seu povo. Porque Deus, ele tem uma vontade para cada um de nós. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para cada um de nós. Põe a mão no seu coração e diga assim: Deus tem um propósito para a minha vida. Você sabia disso? Deus tem um plano para você? Deus tem um propósito quando você nasceu. Aliás, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito estabelecido para a sua vida, assim como ele tinha para esse povo. Então Deus, ele falou com Moisés, e Deus disse: Moisés, faça isso. Aí, como eu já disse antes, ele foi e fez. Antes dele, essa passagem que nós lemos, Moisés subiu ao monte 40 dias e 40 noites, a primeira vez. Mesma coisa, subiu no monte, fez tudo o que Deus havia falado. Porém, quando Moisés desceu do monte a primeira vez, Moisés ficou muito Alô. Então Moisés, ele pode abaixar um pouco. Ele se irou de uma forma tão tremenda que o povo, na verdade, estava quando Moisés subiu no monte. Talvez você até conheça a história, mas vamos falar um pouquinho só para você relembrar que quando Moisés subiu a primeira vez no monte, Arão ficou com o povo. Arão ficou cuidando do povo. E quando ele subiu ao monte, ele demorou um pouco para voltar, e tipo assim, demorou não, porque ele havia falado: eu vou demorar tantos dias e depois eu volto. Só que o povo olhou para Moisés e falou, para Arão, e falou assim: olha aqui, esse Moisés, nem falou Moisés, ele falou: esse Moisés está demorando muito para voltar. A gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer um Deus aqui para a gente. Porque não dá para ficar sem Deus, né? Afinal de contas, a gente precisa de Deus. E aí Arão falou assim: tá bom, pega os brincos aí seus filhos, tragam para cá, tragam os pingentes e vamos jogar aqui no fogo, vamos ver o que dá. Jogaram tudo no fogo e aí ele trabalhou aquilo e aquilo virou um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro se tornou então o Deus daquele povo. E esse povo, o povo de Israel, o povo que foi tirado do Egito, sim, o mesmo povo que Deus tirou com mão poderosa, com braço estendido, com braço forte, foi este povo que resolveu adorar o bezerro feito ali no fogo.
E Deus já tinha falado para Moisés: Moisés, preste atenção, quando você descer, olha lá, olha o que o seu povo está fazendo. Olha lá o que eles estão fazendo. Eles estão se prostrando diante de imagens. Eles estão se prostrando diante de um Deus estranho. E Moisés falou: calma, Deus, calma. Calma que vai tudo dar certo. E Deus então mudou de ideia. Porque Deus falou assim: olha, Moisés, não dá não. Eu vou acabar com esse povo. E Moisés acalmou Deus. Deu uma acalmadinha em Deus ali, né? Falou: Deus, não, por favor, não faça isso. Dá uma chance para eles. E tudo bem. Quando Moisés desce do monte, ele escuta o barulho, ele se ira. Esse mesmo Moisés que falou para Deus: calma, Deus, calma. Quando ele desce do monte, ele fica totalmente irado. É a mesma coisa quando você fala para uma pessoa, não é? Você fala assim: calma, calma, vai dar tudo certo. Quando não é com você, né? Mas quando acontece com você, você fala assim: pelo amor de Deus, eu vou quebrar esse negócio aqui. Não dá certo, não. Porque não era com ele na hora, mas a hora que ele sentiu na pele, ele falou: que negócio é esse? Que porcaria vocês estão fazendo? E ele estava com as tábuas na mão. As tábuas não eram dele. As tábuas eram de Deus. Deus deu as tábuas da aliança. Deus escreveu as tábuas. Deus fez tudo por aquele povo. E Moisés então fala assim: olha aqui, quebra as tábuas. Na verdade, a vontade de Moisés era quebrar na cabeça de Arão. Era pegar Arão e pegar e falar assim: vem cá, Arão. E quebrar na cabeça dele. E falar assim: você é um irresponsável. Você não cuidou desse povo. Esse povo está fazendo isso. E Arão tentou justificar: não, Moisés, não é isso. É que eles ficaram muito assim, queriam saber onde você estava. Aí eu joguei as coisas no fogo e virou esse bezerro. Aí a gente está adorando. Bom, justificou. Porém, Deus fez uma coisa. Ele falou aqui: Moisés, vem cá. Você quebrou as tábuas, mas você vai fazer de novo. Você vai novamente, eu vou te dar mais uma chance para você recomeçar. Entendeu? Você quebrou as tábuas, Moisés, que eram da aliança. As tábuas que eram do concerto. Essas tábuas representam a lei de Deus. E você quebrou. Essa definição, vamos pensar aqui na quebra das tábuas sobre duas perspectivas. A definição de pecado, na verdade, é a quebra da lei. A quebra da lei. Então, ele quebrou as tábuas, ele quebrou a lei. Quebrou a lei é uma definição de pecado. Pecado, quando eu peco, eu quebro a lei. E o erro de Moisés não foi só esse. Deus, na verdade, ele deu uma missão. E, em outras palavras, quando ele quebra as tábuas, ele não cumpre a missão que Deus havia dado. Porque Deus disse assim: você vai descer e vai falar com o povo. Você vai descer e vai falar de tudo que está escrito aqui, nesta lei que eu estou te dando. E Moisés não fez, ele quebrou as tábuas, não cumpriu a missão. Olha o que nós falamos no começo. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Porém, muitas vezes, nós quebramos esse propósito. Nós quebramos estas tábuas. Nós quebramos esta aliança com Deus, que muitas vezes no meio do caminho acontecem algumas coisas e nós quebramos esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus, ele prepara uma segunda chance. Deus, ele prepara uma saída para que a gente possa cumprir a missão que Deus estabeleceu, ou o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mas vamos ver aqui, que tem um trilho aqui, né? Esse trilho do novo começo, nós vamos ver esses 4 princípios que envolve o trilho do novo começo. Porque não é simplesmente falar: eu quebrei, eu vou começar de novo. Tem um trilho, não é? Existe um estágio de começar de novo. Não é simplesmente quebrar alguma coisa e falar: quebrei, vou jogar debaixo do tapete, está tudo certo. Quem aqui já quebrou alguma coisa quando você era criança ou adolescente e você escondeu? Você, Rose? Pelo amor de Deus, hein, Rose?
Só a Rose? E eu? Agora começa a levantar as mãos, começa a aparecer, né? Ninguém vai contar, viu, gente? Fica tranquilo. Não vou falar para sua mãe, não vou contar nada, fica tranquilo. Mas na nossa vida nós já quebramos alguma coisa, escondemos em algum lugar, né? Tipo assim, quebrei um prato que a minha mãe gostava muito, que era de casamento. Ela tinha ganhado de casamento de uma pessoa que ela gostava muito e quebrei o prato, tipo assim, lavando, escorregou, caiu, quebrou. E dá para consertar? Não dá, né, gente? Tem que cobrar outro, né? E aí, existe também aquele negócio do valor emocional, sentimental. Não era só o valor do prato em si. Era um valor muito, era valioso, ganhei da minha mãe, ganhei da minha avó, ganhei não sei de quem. Vai ver que estava idolatrando e quebrou, porque precisava quebrar, né, gente? Vai saber, né? Tinha uma idolatria escondida ali, alguém quebrou sem querer, quebrei o seu óculos de sol. Sabe aquele óculos Ray-Ban que você comprou lá, não sei na onde, lá que você foi viajar, aquele Ray-Ban, puxa vida, não vi, sentei em cima. Ai, não acredito, aquele Ray-Ban que eu tanto idolatrava. Não falou isso, né, que tanto idolatrava, mas que eu tanto amava. Amava demais, né? Estava idolatrando aquele trem lá. Então, quando, às vezes, nós quebramos alguma coisa, nós, às vezes, escondemos, né? Mas de Deus a gente não esconde. E Moisés não teve como, ele teve que fazer de novo, né? Então, vamos ver esse trilho, esse princípio para trilhar esse novo começo, esses princípios para a gente trilhar esse novo começo. Primeira coisa, eu tenho uma necessidade de reconhecer o meu erro. Necessidade de arrependimento, reconhecimento. Eu reconheço que eu quebrei. Eu reconheço que eu quebrei o copo da minha mãe, que ela gostava muito. Eu fui lá, comentei com ela, falei, mãe, quebrei seu prato, fui mal, escorregou da minha mão, estava cheia de sabão, e ele escorregou da minha mão. Tudo bem? Tudo bem, vírgula, você vai apanhar. Tudo bem, mas que você vai apanhar, você vai. E apanhava mesmo, gente. Apanhava ou não apanhava? Quem aqui já apanhou da mãe? Do pai? Os da antigo, né? Porque os novos aí nunca apanhou. Quem é novinho aqui, que é adolescente, já apanhou da mãe? Levanta a mão. Tem algum? Adolescente? Não tem adolescente hoje, né? Deixa eu ver. Opa, tem sim. Já apanhou aí? Já? Gostoso, né? Legal. Não é muito bom não, mas é importante o dar umas palmadinhas, bater de vez em quando, mas com cuidado e sabendo repreender, lógico. Então, Deus, ele não pode fazer nada com quem não se arrepende. Deus não pode fazer nada com quem não se arrepende. Se não houver arrependimento, não tem como Deus fazer alguma coisa. Olha só, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles reconheceram na hora? Não. Eles fizeram o quê? Culparam a Deus. Primeiro, ele foi falar com Eva. Eva culpou Adão, né? Não, ela culpou a serpente. Foi a serpente, parará. E depois vai falar com Adão. Adão, além de culpar a Deus, ele culpou a Eva. Culpou a Eva e culpou a Deus. Foi essa mulher que o Senhor me deu. O culpado é o Senhor. Eu não tenho culpa, o Senhor que me deu ela. Ela é uma desgraça na minha vida. Ela é a culpada. A gente faz assim, a gente aponta o dedo, aponta, mas a gente nunca traz para a gente. A gente nunca, muitas vezes, reconhece que a gente está errado. Que o erro pode estar em nós, e não somente no outro. Isso é fato. Muitas coisas acontecem porque nós não reconhecemos que nós falhamos, que nós erramos também. E é normal a gente falhar. É normal a gente errar. O que não é normal é a gente permanecer no erro e não se arrepender dele.
e permanecer ali naquele erro. Por exemplo, quando uma pessoa ela cai numa piscina e não sabe nadar, ela morre porque ela cai na piscina? Ela morre? Não, porque ela cai não. Ela morre se ela permanecer ali. Mas se alguém vier e tirá-la de lá, se alguém conseguir resgatá-la numa piscina ou no mar que seja, e conseguir o resgate daquela pessoa, ela não vai morrer porque ela caiu. Ela vai morrer porque ela permaneceu ali e não teve como sair daquele lugar. Então, nós só ficamos em alguma situação quando nós permanecemos nela. Nós podemos sair daquela situação. Então, o grande causador de muitas coisas na nossa vida que estão estacionadas, sabe quem é? Está diante do espelho todo dia. Eu mesma. É você mesmo. Você é o grande causador de tudo aquilo que muitas vezes acontece na sua vida. Está estacionado? Está parado? Para de culpar os outros. Para de culpar fulano, para de culpar sua mãe, seu pai, não deu estudo, não fez nada por mim. Eu sou assim porque meu pai não quis estudar eu. Eu sou assim porque não sei o quê. Não, para. Para de ficar estacionado na vida. Reconheça, levanta essa cabeça, vai para frente. Deus tem propósito para você, Deus tem plano. Quando você foi gerado, Deus já tinha um plano para você. E com certeza Ele vai cumprir, mas Ele precisa de você, para que Ele possa cumprir o plano dEle. Se você não reconhecer, se você não voltar aquilo que Deus tem para você, jamais Deus vai cumprir o plano dEle na sua vida. Eu me lembro de um professor meu, que era um professor de interpretação de desenho, e ele era bem forte, não vou falar que era gordo, ele era forte, mas era gordo. Mas era gordo. E ele falava assim, eu parei de culpar minha mãe, porque eu culpava sempre a minha mãe porque eu sou gordo. Porque ele falava assim, minha mãe é que ficava dando mamadeira para a gente, e nós éramos irmãos gêmeos, eu e meu irmão, e para a gente não chorar, ela enfiava a mamadeira na boca da gente. Então assim, ela preparava uma mamadeira, deixava a outra pronta, para que se a gente chorasse, a gente não passava fome, e a gente não dava trabalho para ela. Então a gente aprendeu a comer demais. E aí, suga, a gente cresceu assim, culpa dela, né? Culpa dela até certo ponto. Ela era assim, culpada, porque ela fazia isso. Depois que a gente cresce, a gente entende, a gente compreende, não é mais culpa da mamãe, é culpa de você. Porque você não toma atitude agora, você não é mais criança. Você não é mais bebezinho, você cresceu. Agora você tem já uma atitude de falar assim, eu não quero mais isso para a minha vida, e acabou. Eu paro de culpar minha mãe, eu tomo atitude, eu me arrependo das coisas que eu fiz, e eu quero mudança na minha vida. E aí tudo vai acontecer. Aí começa a acontecer as coisas na sua vida, porque você quer. E você parou de culpar terceiros, de colocar a culpa em pessoas, mesmo que elas fossem, entre aspas, culpadas. Mas você tem que parar com isso, você precisa tomar uma atitude. Olha em Gálatas 6, 5 e 7 o que diz, pode passar para mim. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear. Então, cada um é responsável pela sua própria conduta. Você tem que trazer a responsabilidade para você. Você precisa entender que você é responsável por tudo o que você faz. Tudo, todas as coisas, independente do que seja, nós somos responsáveis por tudo o que nós fazemos. Quer seja na área emocional, quer seja na área espiritual, quer seja na área do trabalho, profissional. A responsabilidade da nossa conduta é nossa, não é de ninguém, é nossa. E quem semeia vai colher. Então, se você semeia na sua vida, com certeza, amado, você vai colher. Com certeza você vai ter boas colheitas quando você fizer boas semeaduras. Se você está cansado de colheitas ruins na sua vida,
você precisa parar de plantar coisas ruins. Sim ou não? Amém? Tem alguém aqui? Amém? Eu estou sozinha? Não, né? Então para de semear coisas ruins na sua vida. Para de plantar sementes ruins e você vai parar de ter colheitas amargas na sua vida. Isso é fato, isso é bíblico. Não tem como, isso é um princípio. Tudo que você semear, com certeza você vai colher. Olha o ponto... Não, ainda continuando aqui, não é o ponto 2. É o ponto 2. As consequências são inevitáveis. Nós já falamos, né, que há uma necessidade de reconhecer o nosso erro, necessidade de arrependimento. Esse é o trilho do novo começo. As consequências, elas são inevitáveis. Voltar ao início do estágio onde foi reprovado. O propósito da disciplina não é punição, é restauração. Olha Apocalipse 3,19, o que diz. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Eu corrijo, eu disciplino aqueles que eu amo. Se Deus corrige você, amado, se você sente a disciplina de Deus na sua vida, agradeça, porque você é filho. Se você não está sendo corrigido por Deus em nenhuma área da sua vida, preste atenção. Você não é filho, você é bastardo. Se você não recebe a correção de Deus na sua vida, também você não é filho, você é bastardo. Se você ler os textos seguintes desse Apocalipse, você vai ver que você não é filho. Todo filho que é filho, aceita a correção do seu pai. E se ele não aceita, ele vai colher as consequências. Ele vai ter as consequências, não tem como tirar a consequência, elas são inevitáveis. Deus amava o povo de Israel, Deus ama a nossa vida. Deus quer para todos nós um novo começo, com toda certeza. E Deus nos ama muito. Por isso Ele mandou de novo Moisés no monte. Ele poderia simplesmente falar assim, beleza Moisés, está ótimo. Era isso que eu queria mesmo, porque esse povo não merece mesmo. Eu queria mesmo era matar esse povo. Se você ler lá, você vai ver que Deus queria mesmo era acabar com aquele povo, era eliminar aquele povo, porque ele estava cansado de ver o povo reclamando, de ver o povo fazendo coisas erradas. Mas Deus, você leu comigo, que a ira dele dura um momento só. Mas o amor e a compaixão dele dura para sempre. Por causa do amor dele é que nós realmente não somos consumidos, por causa da graça, da misericórdia dele é que ele dá novas chances de nós fazermos novos começos na nossa vida. De nós retratarmos muitas coisas na nossa vida, coisas que ficaram para trás, coisas que ficaram perdidas. Deus nos dá chance para nós retomarmos. Olha o que diz Hebreus 12:11. O fruto da repreensão de Deus é o arrependimento que nos conduz à retidão. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Vou ler de novo. Nenhuma disciplina é agradável no momento. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta mesmo. Isso é do ser humano, isso é nosso. Ninguém aceita, muitas vezes ninguém gosta, sai de bico, sai chorando, sai batendo o pé. Não é legal ser disciplinado, ninguém gosta não, gente. Eu também não gosto. Mas olha o que diz o texto. Nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada, mas ela é dolorosa, ela dói. Mais tarde, porém, você vai ver uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Nós estávamos comentando ontem que nós estamos vivendo hoje uma geração muito difícil, complicada. Essa geração que está vindo agora, a geração de crianças que não são corrigidas, que não são disciplinadas, que não aceita disciplina de jeito nenhum. Que se for corrigir ela, parece que quebrou. Porque ela não é corrigida em casa.
Na escola, os professores vão corrigir um aluno, não pode corrigir, então o menino pega e joga o apagador, joga o giz, joga o que ele tem na mão, porque em casa ele faz isso. Se ele faz isso lá na escola, amado, entenda que em casa ele faz. Os filhos são reflexos de dentro de casa. Os filhos são termômetros dentro da sua casa. Não preciso nem conversar com os pais, não preciso nem conversar com a família. Eu converso com o filho, eu já sei como é a casa. É o reflexo da sua família. Então, como é que você está tratando? Como é que você está lidando com isso? Ah, não posso, não. É ruim, né, disciplinar, porque, sabe, né? É tão ruim, porque o mundo já é tão difícil, o mundo é tão complicado, ainda vou disciplinar. Não posso fazer isso. Não pode mesmo, que vai criar um delinquente. Não pode, não. Amanhã ele está roubando. Amanhã ele está fazendo tudo na sua cara. Com certeza. Isso não é brincadeira, isso é certeza. Espere para ver. Ah, pastora, comigo não vai acontecer isso. Espere para você ver. É melhor não esperar, né? É melhor corrigir. É melhor corrigir do que esperar para depois ver. Natália está aí com o bebê na barriga, né, Natália? Glória a Deus. Bárbara, tem várias filhos que vão nascer. Meu Pedrinho. Várias crianças aí chegando. Pais, por favorzinho, eu te peço, ajude esse filho a não ser um delinquente. Ajude esse filho a não estar nos consultórios depois. Eu falei para uma pessoa essa semana, eu até escrevi para ela, não lembro para quem foi, mas eu escrevi para uma pessoa assim, sabe, seu filho nunca vai precisar de um consultório se você amá-lo e você discipliná-lo. Seu filho está na adolescência, seu filho está na fase adulta, que seja, ele está lá precisando de consultório, está precisando de terapia, tudo bem, às vezes na fase adulta precisamos mesmo, mas isso aconteceu tudo lá na infância. Tudo foi um processo, não foi amado o suficiente, não foi disciplinado o suficiente, porque amor e disciplina andam juntas. Não tem essa que é só amor ou só disciplina. As duas coisas andam juntas. Não dá. Viu, querida? Você também tem um filho, né? Glória a Deus. Andam juntas. Andam juntas. Eles nunca vão precisar, com certeza. Porque eles vão estar sendo amados e também disciplinados. Amém, Rose? Glória a Deus. Terceira coisa, nós temos 4 coisas aqui, mas a terceira coisa que nós precisamos trilhar, nesse trilho do novo começo, é fazer restituição. O versículo de Lucas 19, 8 e 9, diz assim: Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O versículo 9 também. Pode passar. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isso é restituição. Isso é restituir. A palavra restituição no dicionário, ela é usada para se referir ao ato de devolver algo que pertence a outra pessoa, ou recuperar o que havia perdido. Devolver algo que pertence a outra pessoa. Moisés, ele precisou devolver as tábuas novamente que não eram dele. Deus disse assim: Moisés, você vai agora novamente pegar outras tábuas. Na primeira vez que ele subiu ao monte, ele subiu com Josué. Josué, ele não precisou levar tábuas, subiu sozinho no Monte Sinai com Josué. Tudo bem, estava mais leve. Mas na segunda vez,
foi mais difícil. Porque o novo começo é sempre mais difícil. Não é? É mais doloroso. Então eu sempre falo assim, é melhor não querer um novo começo e você não precisar dele. Se você precisar, ele está lá à sua disposição. Mas é melhor que não precise de um novo começo, que permaneça assim na presença de Deus. Se precisar, Deus está lá para te restaurar como ele estava com Moisés. E aí Deus deu então para Moisés, agora você vai pegar outras tábuas. E Moisés foi restituir aquilo que ele tinha quebrado. Ele quebrou as tábuas, não eram dele. Deus falou, vai lá e pega outras tábuas. E aí ele subiu ao monte sozinho agora dessa vez. Ele não subiu com Josué, com ninguém. Além de subir com as tábuas, ele subiu sozinho. Foi mais difícil. Ele subiu ao monte. E aí, além dele ter que escrever nas tábuas, porque no começo Deus fala assim, eu vou escrever, Moisés. Mas aí quando chega lá no monte, Deus fala assim, quer saber? Escreve você. Quer saber? Você vai escrever. Quem foi que quebrou? Foi você. Eu não quebrei. Foi você que quebrou. Então você vai escrever. Foi mais difícil. Porque para Deus escrever é rapidinho. Mas para o homem escrever demora mais. Então assim, ele demorou para escrever. Ele ficou mais o mesmo tempo que ele ficou. Mas imagine o tempo que ele demorou para escrever os 10 mandamentos. E ele voltou novamente com as tábuas. Ele restituiu. Ele trouxe restituição. O que é que na sua vida você precisa restituir? O que é que você perdeu, que você precisa novamente encontrar? Que você roubou, de repente quebrou, e você não restituiu? Um relacionamento? Ah, briguei com meu irmão, não quero mais saber. Não vou mais procurar, não vou mais fazer nada. Magoei. Não, restitua. Restitua. Vai lá, conversa, faça a tua parte. Ah, ele não, é a sua parte. Falando de você, é a sua parte. Vai lá e restitua. Isso vai fazer bem para você. Isso vai sair um peso das suas costas. Porque Deus, Ele quer tirar os pesos de nós. Aquilo que está pesando nos nossos ombros. Aquilo que está demais, que está me curvando. Então eu preciso fazer uma restituição. Eu preciso restituir, eu preciso devolver aquilo que eu quebrei. Aquilo que eu me afastei, eu preciso restituir. Então Moisés precisou buscar novas tábuas e fez isso. E restaurou, e restituiu, e devolveu novamente as tábuas que eram de Deus. Ele falou, tá bom Deus, eu vou fazer isso. Ele subiu no monte, fez tudo o que tinha que ser feito. Mas uma coisa que era necessário também, a última coisa, que nós vamos falar agora, é cumprir a missão que foi abortada da primeira vez. A missão que Deus deu para Moisés era essa. Moisés, vai lá, você vai subir no monte, eu vou escrever as tábuas, você vai descer do monte, você vai falar com as pessoas, você vai falar da lei, você vai anunciar a lei que eu estou escrevendo. Moisés foi, na primeira vez, desceu do monte, mas quebrou as tábuas. Não cumpriu a missão, certo? Pensa comigo. Ele não cumpriu da primeira vez. Então ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando. O que é que está faltando para você cumprir o propósito de Deus na sua vida? Está faltando algo? Eu peço para você pensar, para você refletir, o que é que está faltando para você cumprir o propósito dele na sua vida aqui na terra. E quando Moisés desceu do monte, ali nós lemos no texto que o rosto de Moisés brilhava. Brilhava. Mas por que da primeira vez não brilhou? Na primeira vez que Moisés subiu ao monte, não fala que o rosto dele brilhou. Porque ele estava cumprindo a missão. Porque desta vez, ele não ia mais jogar as tábuas. Desta vez, ele não ia mais jogar a toalha. Desta vez, ele não mais disse, chega. Estou de saco cheio, perdão do saco. Eu estou de coisa cheia.
eu estou cheio, não quero mais, não quero mais. Então, quando a gente faz isso, a gente está faltando algo para cumprir a nossa missão. Mesmo que seja árdua, mesmo que seja difícil, mesmo que seja mais doloroso, mas quando eu não faço isso, está faltando algo, vai ficar faltando algo na minha vida. Então eu preciso cumprir a missão que Deus fez quando abortou da primeira vez. Moisés abortou a primeira vez. A mesma coisa quando, para a gente encerrar, a missão que Deus deu, por exemplo, para Sansão, qual era? Quando Deus apareceu para Manoá, que era o pai de Sansão, na verdade apareceu para a mãe dele, né? Nem foi para o pai, foi para a mãe de Sansão, que não fala o nome dela. O anjo apareceu para a mãe dele, e ele falou assim para ela: ô senhora, a senhora vai ser mãe do libertador de Israel. Meu Deus do céu, ela ficou assim, ela falou: o quê? Ah, não é possível, ela era estéril, ela já não estava mais no tempo não. E quando ela fala para Manoá, que era o pai de Sansão, ela vai dar notícia para ele, e ela fala assim: você não sabe o que aconteceu. Um anjo, ela perdeu até um pouco a voz, ficou meio... Apareceu um anjo aqui, e ele falou para mim, um homem, né? Ele era resplandecente, mas acho que era um anjo, sei lá. E ele falou que eu vou ser mãe do libertador de Israel. E aí o Manoá fica assim: quê? Não entendi. E aí Manoá vai orar a Deus, ele fala assim: meu Deus, se isso é verdade mesmo, faça com que apareça outra vez. Faz de novo, Senhor, se for isso verdade, de que eu vou ser o pai de um libertador de Israel, então faça com que isso apareça de novo. E aí novamente, ela estava no campo, e o anjo apareceu para ela, e aí naquele momento, ela foi chamar ele e falou assim: vem cá, vem ver. E o anjo não foi embora, o anjo ficou ali, e aí ele apareceu, e ele viu o anjo, e ele falou assim: é isso mesmo, é isso que vai acontecer, você vai ser pai do Sansão, assim, assim, assim. Aconteceu, quando eles estavam oferecendo sacrifício a Deus, a fumaça subiu, e o anjo subiu junto com aquele sacrifício. Eles viram aquilo, eles viram: meu Deus, uau, é um anjo do Senhor. E aquilo cumpriu-se. Só que detalhe, no meio do caminho, Sansão também abortou o propósito de Deus. Também abortou. E aí Deus novamente dá uma chance para Sansão. E eu queria chamar 2 homens fortes aqui agora para a gente só encerrar. O Fabião, né, que é lógico, não tem como não ser o Fabião. E um grandão aí, quem que é o maiorzão aqui? O Éder. Acho que é os 2 maiores daqui, né? Pelo jeito, maiores e bem fortes. Aqui em cima, por favor. E quando Sansão abortou o propósito de Deus na sua caminhada, que ele tinha uma missão. Fica um aqui e outro aqui, ó. Mais para frente. Isso. Do lado dele, do lado. Mais para frente. Ele tinha uma missão que era vencer os filisteus. Os filisteus já estavam sofrendo há 40 anos. Só que no meio da caminhada ele quebrou essa aliança. Você sabe da história. Mas no final da vida de Sansão, ele já estava cego. Ele não estava enxergando mais, porque os filisteus furaram seus olhos. E ele estava como escravo dos filisteus. Ele estava preso. E aí, os governantes filisteus, eles deram uma festa. Para quem? Para Dagon, no templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E quando eles deram aquela festa, muita gente apareceu. 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas apareceram naquela festa. Para quê? Para zombar de Sansão. Deus tinha dado um propósito para ele. Quando ele nasceu, Deus falou assim: você, Sansão, tem um propósito de vencer os filisteus. Só que no meio do caminho ele errou. Ele falhou, ele fracassou, furaram os olhos, ele foi preso. Mas quando ele vai lá para o templo de Dagon, Sansão chega amarrado lá, porque ele estava preso. E quando ele chega lá, eles começam a louvar Dagon.
Todo aquele povo começa a adorar Dagom, fazer uma festa para Dagom, porque Sansão estava ali, que era inimigo dos filisteus. Para os filisteus, Sansão era um inimigo. E o inimigo do Sansão era os filisteus. E aí eles falam assim: chegou o nosso inimigo, vamos fazer festa. E Sansão, muito triste, ele entra no meio das duas colunas. Ele fala para a pessoa que está levando ele, fala assim: você pode me colocar no meio das duas colunas do templo? Por favor. Você pode colocar os meus braços no meio das duas colunas que sustentam o templo de Dagom? E eles foram. Só que eles não esperavam. O que eles não esperavam aconteceu. Sabe, muitas vezes o que as pessoas não esperam pode acontecer na sua vida. Deus pode te dar a vitória mais esmagadora da sua vida. Deus pode fazer de você aquele propósito pelo qual Ele fez você nascer. E Sansão pede a Deus naquele momento, ele fala assim: Deus, eu reconheço o meu propósito pelo qual eu nasci. O Senhor me disse que eu nasci para derrotar os filisteus. E Senhor, não permita que eles zombem de mim. Não permita que esses filisteus zombem de mim. Eu quero agora, Senhor, uma nova chance. Mesmo que eu morra com eles, mesmo que eu tenha que morrer com esses filisteus, mas o Senhor vai me dar uma nova chance. E sabe o que Deus fez? Renovou as forças de Sansão. E ele derrubou as colunas do templo de Dagom. Era para vocês caírem, né? Vocês não caíram. Pode ir. Sai fora. Ele derrubou as duas colunas que estavam prendendo o templo de Dagom. E o templo veio ao chão. Destruiu todos que estavam ali, inclusive ele. Mas ele disse: eu morro, mas eu vou cumprir o meu propósito pelo qual Deus me fez nascer. Quero que você fique de pé no seu lugar. Talvez você diga assim: pastora, mas eu vou ter que morrer para cumprir o propósito de Deus na minha vida? Não. Não é isso que Deus quer, não. E não era isso que Deus esperava, não, de Sansão. Mas foi uma escolha humana. As escolhas humanas, elas fazem a gente perder o propósito. São consequências humanas. Nós mesmos escolhemos perder o propósito. E aí você pode dizer para Deus: Deus, mas eu não quero morrer sem que antes eu cumpra o propósito que o Senhor me fez nascer. E você pode colocar a mão no seu coração agora. E talvez você diga assim: mas eu nem sei qual é o meu propósito. Eu nem sei para que eu nasci. Aliás, eu nem deveria ter nascido. Porque eu sofro tanto nessa vida. Tanta angústia. Para que, Deus? Para que sofrer tanto? Para que tanto sofrimento? Por que eu nasci? Talvez você pergunte isso para Deus. Por que eu nasci? Para que eu sofro tanto, Deus? Querido, Deus tem um plano para você. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Apenas siga os propósitos do Senhor, siga corretamente. Aceite a correção de Deus. Aceite a disciplina do Senhor. Quando você for disciplinado por Deus, quando você for corrigido por Deus, aceite. Mesmo que você tenha que morrer matando os filisteus, faça isso, mas cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Quando nós ainda estávamos sendo formados ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha destinado o nosso propósito. O Senhor já tinha escrito os nossos dias. Mas quantas coisas, meu Deus, durante a vida acontecem. Quantas coisas, meu Deus, nos afastam do propósito do Senhor. Que o Senhor nos leve de volta para o propósito. Que o Senhor nos leve de volta, Senhor, para aquilo que o Senhor designou. Para aquilo que o Senhor destinou para cada um de nós. Meu Deus, não permita, meu Deus, que os filisteus zombem. Não permita, Senhor, que os inimigos zombem de nós.
mas que a tua vontade, Senhor, boa, perfeita e agradável, ela se cumpra, Senhor, em nossas vidas, Pai. Na vida de cada pessoa, meu Deus, que o Senhor olhe para cada um, assim como o Senhor deu chance para o povo de Israel, assim como o Senhor deu nova chance de novo começo para aquele povo, Senhor, assim como o Senhor deu também nova chance, meu Deus, para Sansão recomeçar, ainda que foi o final da sua vida, mas o Senhor cumpriu o propósito do Senhor, pelo qual o Senhor fez com que ele nascesse. Meu Deus, estende a tua mão, manifesta a sua graça sobre nós e nos ensina, ó Deus, o caminho pelo qual nós precisamos trilhar para cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Digam todos amém. Você pode aplaudir a Jesus, que Ele seja louvado na sua vida, que Ele seja exaltado na sua vida, que você sirva a gerações que estão por vir, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, amém.